Mas antes eu quero pedir para que você possa curvar sua cabeça mais uma vez. Amém? Aleluia. Do Santo Espírito de Deus. Nós te convidamos a estar aqui nesse lugar porque nós já sabemos que o Senhor está. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui preparando esse ambiente. O Senhor estava aqui visitando cada cadeira, Pai. Meu Deus, o Senhor já estava preparando tudo aquilo, Senhor, que o Senhor estará fazendo e realizando nesse lugar. Nós queremos te pedir, Senhor. Nós queremos repreender toda distração. Meu Pai, toda inquietação, Senhor, nesse lugar. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus. Coloca os teus anjos sobre esse lugar, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos pelo teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhe estas coisas. E o faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. E nele ser encontrado, não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com a base na fé que Deus nos declara justo. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com Ele, amém? Diga assim, sofrer com Ele, participando de sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou nessa noite, aqui nesse lugar, até mesmo desanimado, sofrendo, amém? Mas a palavra do Senhor fala que Paulo estava dizendo para aquele povo, aquela igreja, que estava vivendo um tempo de dúvida. Não sei se você está com alguma dúvida no teu chamado, naquilo que Deus te chamou para fazer. Mas eu quero te falar algo nessa noite. O Senhor, Ele tem apreço pela tua vida. Você é valioso para o Senhor. Amém? Glória a Deus. E é por causa dele que nós estamos aqui nessa noite. É por causa do Senhor. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Entenda bem, eu quero que você abra os teus ouvidos nessa noite, para que você possa ouvir a palavra de Deus, para que ela possa penetrar no teu coração e você possa viver e praticando a palavra de Deus. Porque não é importante você somente ouvir se você não praticar. Não vai fazer efeito na sua vida, não vai fazer efeito na sua caminhada. Você não vai conseguir andar, você não vai conseguir olhar para Jesus se você apenas ouvir a palavra de Deus. Porque ouvir, ela é uma parte daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque se Ele te chamou para fazer, você vai ter que praticar, amém? Nós, eu e você, só conseguimos ficar de pé se nós praticarmos a palavra do Senhor. Não tem outra maneira, não conheço outra forma. Porque isso a Bíblia nos relata. Eu e você, nós temos que ser dependentes do Senhor. Se você veio aqui e está sofrendo
por alguma situação. Eu quero te falar, Arebalabaxê, você está sofrendo por causa dele. Amém? Você vai dizer assim, a pastora até é doida. Mas as coisas de Deus são loucura. Amém? É por isso que eu quero que você ouça aquilo que o Senhor quer falar para você nessa noite. Com o teu espírito. Não com a tua carne, mas com o teu espírito. Porque se nós sofremos por causa de Cristo, amém? Porque Cristo ele já sofreu por nós na cruz do Calvário. Mas nós vamos fazer nós vamos caminhar, nós vamos percorrer o circuito que o Senhor percorreu. Ele sofreu, eu e você também vamos sofrer. Mas uma coisa o Senhor nos promete, no nosso sofrimento, Ele vai estar com as mãos, segurando as nossas mãos. Entenda bem isso nessa noite. Aleluia. Quando Paulo estava falando, eu vou frisar aqui no Filipenses 3:7. Quando a Bíblia fala, relata, o apóstolo Paulo falando assim, pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Eu sei que talvez todos nós conhecemos a história de Paulo, né? Que antes era Saulo e se tornou Paulo. Aleluia, glória a Deus. Mas olha só o que aconteceu com ele. Ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia as pessoas, ele matava, né? E ele sentia prazer naquilo, porque ele acreditava que aquilo ali tinha um significado muito importante, né? Para a religião, ou seja, para a lei. E aí o que acontece? Acontece que ele teve um encontro com Deus. Acontece que nesse encontro a vida dele se transformou. E ele estava naquele momento dizendo que ele imaginava que a circuncisão tinha algum valor. Porque estavam debatendo ali sobre a circuncisão. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Aleluia. E o que o apóstolo Paulo estava dizendo? Que a circuncisão não tinha valor perante o ganho estimável de conhecer Jesus. Sabe que existem muitas coisas na nossa vida que nós mesmos colocamos barreiras. Nós colocamos tanta religiosidade para se aproximar de Deus, para se aproximar de Jesus. Porque às vezes em vez de você procurar ler a palavra do Senhor, você prefere ouvir. E às vezes você ouve de pessoas que não têm, me perdoe, vou lhe falar nessa noite, que não tem o Espírito Santo de Deus, não é direcionado pelo Espírito Santo. Amém? E aí o que acontece? Você pega aquilo que aquela pessoa está falando para você e você guarda o seu coração. E você se torna uma árvore infrutífera. Você não consegue florescer. Por quê? Porque você não conhece a verdade. O diabo todo tempo ele quer enganar os escolhidos, amém? Eu e você somos escolhidos de Deus. E você pode mesmo entender nessa noite que o diabo, ele está insatisfeito. Insatisfeito pela tua escolha, insatisfeito de você estar aqui nessa noite, de você ouvir essa palavra. Porque o que ele entende, que quando você ouve a palavra, você vai praticar. E se você praticar, você vai se tornar um com Deus, um com o Senhor. Você vai se tornar algo forte, amém? Em Deus. Você vai se tornar forte em Deus. Nós só somos fortes em Deus, amados. Se você estiver fora da vontade do Senhor, fora da presença do Senhor, você não vai ser forte. Mas a palavra fala que quando nós estamos fracos, aí que nós somos fortes. Porque é algo muito espiritual. Quando nós estamos fracos, pelos problemas, pelas situações que têm acontecido na tua vida, nas nossas vidas, o que acontece? Muitas pessoas, ela tende a se fechar, sabe? Não consegue falar com outro irmão, não consegue dizer o que está passando, o que está acontecendo na vida dele. E ele acaba se oprimindo. E ele vai vir uma opressão, vai vir depois uma depressão. E aí depois ele vai ficar o quê? Ele vai estar longe de Deus. Ele vai estar totalmente longe de Deus. Mas eu aprendi uma coisa, e quero falar para vocês nessa noite. Uma coisa, amado. Um segredo. Vou dizer que é um segredo, né? Mas não é mais segredo que eu vou falar para vocês, amém? Mas eu creio assim que Deus
cada pessoa que está aqui, cada um de vocês está aqui, você tem a oportunidade de ter experiências com Deus. Amém? Eu sou uma pessoa assim, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou uma pessoa que eu sempre procuro estar na presença do Senhor. E quando as coisas estão mal, quando acontecem situações na minha vida que para me desanimar, para me frustrar, para me paralisar, sabe? Eu olho para o diabo, porque para Jesus eu já estou olhando, amém? Eu olho para ele e digo assim, tu não tem poder contra a minha vida. Maior aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu sempre digo isso. E quando antes das coisas acontecer, detalhe, não espere acontecer os problemas para você se levantar em oração, amém? Nós temos que estar levantados em oração diariamente. Não é só quando estamos passando por um problema. Às vezes você está passando por uma situação financeira, um exemplo. Meu Deus, as contas estão tudo... Eu não consigo pagar, eu estou endividado, meu nome está no SPC, porque eu fiz algo que eu pensei que era para fazer, e aí não pedi conselho ao Senhor. Não me aconselhei com Deus, eu fiz de livre vontade, né? E aí o que acontece? Você acabou se prendendo nas finanças. Mas aí o que acontece? Você esperou tudo acontecer para você vir para a igreja, fazer campanha. Eita, Jesus. Fazer campanha, orar para Deus resolver. Eita, Senhor. É assim que acontece. Infelizmente é assim que acontece. Sabe por quê? Porque nós não temos coragem de estar meditando na palavra do Senhor. E às vezes nós tomamos atitude, fazemos escolhas erradas que vai nos comprometer no mundo espiritual e no mundo físico. E quando acontece isso, aí nós vamos o quê? Nos levantar. Não espere se levantar quando algo acontecer na tua vida. Se levante antes. Eu aprendi isso muito tempo, muitos anos atrás. Eu já tenho 20 anos mais ou menos de caminhada com Cristo. E muitos anos atrás, muito tempo mesmo, eu aprendi isso. Me levanto primeiro. E eu tenho assim, visto que quando nós nos levantamos primeiro, você consegue, em meio à crise que você está passando, você consegue ter paz. A paz que excede todo entendimento. Sabe, é uma paz que excede todo entendimento, que você não vai se questionar, você não vai se perguntar por quê? Porque é por causa dele. Entende? Que tudo que você está passando hoje, crises, problemas conjugais, problema no trabalho, é faculdade, não sei qual a área, que nesse dia você está enfrentando situações adversas, eu não sei, mas Deus está aqui nesse lugar, Ele sabe. Amém? Ele sabe o que está acontecendo na tua vida. E saiba bem isso, que Ele sabe e é tudo por causa dEle. Mas é porque eu estou passando por esse problema, sabe por quê, amados? Porque nós precisamos nos alinhar. Deus, Ele precisa mover o vaso. Ele precisa tocar o vaso, amém? Se o vaso estiver rachado, Ele precisa mexer no vaso. Se for necessário, Ele vai quebrar o vaso e Ele vai fazer um vaso novo. Porque Ele é estrategista, amados. Deus, Ele é estratégico em tudo que faz. Em tudo que faz, Ele é estratégico. E você só pode ser aprovado quando você passa por provas. Você quer ser aprovado diante de Deus? Pois sabe que você vai passar por prova. Mas na prova, dê glória a Deus. Em todas as coisas, amém? Em todas as coisas. E naquele momento, o apóstolo Paulo estava falando para aquele povo, para aquela igreja, dizendo a eles que aquela situação de circuncisão, para ele nada importava. O que importava era ele conhecer Jesus. Eu quero te falar para ti nessa noite, o que importa para você nessa noite é conhecer Jesus. Amém? O que você tem considerado mais valioso na sua vida hoje? O que você tem considerado mais valioso na tua vida? Muitas pessoas consideram coisas, amém? Coisas. Considera as finanças, né? Considera o dinheiro.
Ah, é o status. Ah, eu sou empregado, eu sou advogado, né? Eu estou estudando para ser médico, né? Eu sou empresário. E às vezes nós, por ser, sabe, por ter, você acaba se aprisionando nas coisas. Vocês estão compreendendo? As pessoas conseguem se apegar com facilidade com o trabalho. Trabalha tanto que não tem tempo mais nem para vir para a igreja, não tem tempo para a célula, não tem tempo para a família. Está apegado com as coisas. Lembra? A igreja estava se apegando por causa de uma religiosidade, de lei. Não é nem religiosidade, uma lei. Que para eles era mais importante do que se aproximar de Jesus. O que é que tu tem dado em mais importância na tua vida hoje? É Jesus? Ou são as pessoas? Você acredita que hoje muitas pessoas, infelizmente, têm, por causa, tanta coisa que acontece, parece assim, que os dias estão curtos, né? Estão abreviados. A gente consegue ver isso nitidamente na Bíblia, quando a palavra do Senhor fala que os dias vão se abreviarem, né? Deus vai abreviar os dias. E a gente consegue ver isso. E a gente consegue até colocar coisas na frente de Deus. A gente consegue colocar, às vezes, pessoas, mas eu não sou idólatra. Mas você, às vezes, idolatra pessoas. Não idolatra a imagem, mas idolatra filhos. Não idolatra filhos, mas idolatra o cônjuge, o namorado, a namorada. E isso é fatal. Por que é fatal? Isso é perigoso. Vou usar outra palavra. É perigoso para a tua caminhada. É perigoso para a minha caminhada. Se nós colocarmos pessoas, coisas, em vez de colocar Deus na frente, porque tudo é por causa dele, é para ele. Amém? Nós vamos acabar nos afundando no pecado. Porque é um pecado. Quando você coloca coisas, em vez de você colocar Deus no centro de todas as coisas. Eita, Jesus. E isso é muito forte. Quando você, observe bem o que eu vou falar para vocês. O que eu estou falando com propriedade. Amém? Quando você coloca pessoas, quando você coloca coisas, coloca o seu trabalho, o teu dinheiro, Deus, ele vem e tira. Ele tira. Ele tira. Porque ele não quer que você vá para o inferno. Esse não é o desejo do Senhor. A Bíblia fala que o desejo do Senhor é que nenhuma alma se perca. Deus não quer que você venha se perder no meio da tua caminhada. Amém? Se você está aqui nessa noite, você está caminhando, igreja. Você está caminhando para um propósito, para um plano que Deus preparou para você. Você precisa entender que há algo maior, não é aquilo que você consegue enxergar, porque aquilo que Deus tem preparado é algo maior. Você não consegue olhar com os olhos carnais, você tem que ser espiritual. E para ser espiritual você vai ter que descer na casa do oleiro. Você vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar a muitas coisas na tua vida que está te afastando de Deus. Se há algo que está afastando na tua vida, te afastando de Deus, Deus vai te afastar. Eu te digo com toda a propriedade, Deus afasta. Ele pode até trazer de volta, ele pode até, mas primeiro você vai ter que tratar o teu coração. Primeiro você vai ter que colocar o Senhor no centro. No centro, enquanto o Senhor não estiver no centro das coisas, nada vai acontecer na tua vida. Você vai ficar paralisado no tempo. Você vai ficar paralisado na tua caminhada, sabe? Pessoas que há muito tempo estão engessadas. Eu quero falar para vocês que eu já estive um tempo engessado. Eu já tive um tempo que coisas que aconteciam dentro do ministério estavam me paralisando. Porque eu estava olhando para as coisas que estava acontecendo no ministério. Eu não sei porque que o Senhor está mandando eu falar isso.
Mas olha só o que acontece. Quando você começa a reclamar do teu líder, você começa a reclamar do teu pastor, você começa a reclamar, sabe, das pessoas que estão ali ao teu lado, você não está olhando para o Senhor. Você não está olhando para Deus. E se você não estiver olhando para Deus, eu sinto muito o que eu vou lhe dizer. Você está olhando para as coisas. Você está com os teus olhos igual a igreja de Filipenses. Estava olhando para a circuncisão, que aquilo ali para eles era o necessário. Aquilo ali era a presença de Deus para eles. Era lei. E muitas vezes nós colocamos isso na nossa vida. E nós precisamos arrancar e tirar. Amém? Porque a sua alegria não precisa estar nas coisas, em pessoas, mas naquele que fez todas as coisas. Eu estava hoje meditando a palavra do Senhor, o Espírito Santo me deu essa palavra aqui, sabe? Eu digo, meu Deus, eu fiquei sem entender. E o Senhor disse assim, eu sou dono de todas as coisas. E Ele foi me colocando, foi me falando. Eu digo, Senhor, fala mais. E o Senhor foi me ministrando e falando lá em Colossenses 1,16. Ele dizendo assim, porquanto nele foram criados todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja governo ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ei, tudo que está aqui nessa terra foi criado por Ele. Foi criado por Ele. E Deus quer que a sua noiva não se apegue com as coisas, com aquilo que Ele criou. Porque Ele te fez governo, Ele me fez governo, amém? Há um poder espiritual grande, poderoso que nós não conseguimos enxergar. Mas eu quero te falar que é algo invisível. E Ele fez algo invisível, como Ele fez também as visíveis. Existem situações na tua vida que Deus vai se revelar para você, amém? Mas existem situações que Ele não se revela, porque você vai ter que entrar em outro nível para você conhecer mais de Deus. Você quer mais conhecer mais de Deus? Pois entre, não fique na margem, entre no profundo. Pessoas que são acostumadas a ficar na margem, um rio, amém? Um rio. E a pessoa tem medo de entrar no rio, porque tem medo de se afogar, porque não sabe nadar. Eu sou uma. Eu não sei nadar, se me jogar eu morro logo ali. Eita, pastor. Eu tenho trauma mesmo. Quando eu era criança, acho o tamanho da Ayla, uma pessoa foi pular assim no rio e quase morri afogada. Aí um corpo de bombeiro veio e me tirou. Desde esse tempo eu tenho trauma. Eu acho que lá... Eita, pastor, eu vou ser curada. Em nome de Jesus. Lá na Info, pastor. Eita, Deus. E aquilo ali, aí depois, duas coisas, mas vou dizer outra não, que a outra, né, vou nem falar. Mas olha, são coisas que criam trauma. Eu vou falar da outra. Eu posso, pastor? Eu posso falar? Eu, quando era criança, nos 7 anos, né? Eu fazia muito xixi na rede. Na cama, minha mãe dizia assim, tu vai dormir na rede. Eu quero ver se tu vai fazer xixi. Se tu fizer, tu vai ver. Aí meu irmão dizia assim, mãe, nós vamos botar uma aranha dentro da calcinha dela. Gente, aquilo ali eu fiquei com trauma. É sério, eu não tenho medo de aranha pequena. Mas se eu ver uma caranguejeira, eu passo mal. Pastor, me deu aquela... Eita, Jesus. Mas o que é que eu quero falar isso para você nessa noite? É porque existem coisas que acontecem na nossa vida que vai nos remeter medo. Amém? Mas quando nós estamos com o Senhor, nada importa. De nada importa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Isaías 44, 24 diz assim: assim diz Yahvé, o teu Redentor, aquele que te formou. Amém? Em outras traduções está dizendo assim, aquele que te criou, desde o ventre materno. Eu, Yahvé, é que tudo fiz sozinho. Deus fez tudo sozinho, amados. Estendi os céus e formei a terra. Olha só o poder de Deus. Ele faz o quê? Todas as coisas. Então nós não podemos colocar as coisas acima de Deus.
Não coloque as coisas acima de Deus. Aprenda isso nessa noite. Não coloque. Por que eu estou te falando isso? Porque eu coloquei coisas acima de Deus. Amém? E não foi bom para mim. Não foi. Então o que acontece? Quando nós colocamos coisas, nós vamos sofrer consequências. Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. No João 1,13 diz assim: todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nada. Entende nessa noite que você está aqui por causa dele? Porque ele fez todas as coisas. Ele não fez para que a sua criação, para que eu e você, que hoje nós não somos mais criaturas, amém? Nós somos filhos, amém? Você passa a ser servo do Senhor, mas Deus quer, não somente servo, Ele quer mais. Ele quer filho. Filho. E quando você é só servo, você não quer ter familiaridade com o pai. Você quer estar só na margem, voltando na margem. Você quer ficar só na margem. Enquanto você não tem não atinge o nível de profundidade em Deus, onde Deus vai te trazer experiências, onde Deus vai te renovar, onde você vai ter livre acesso para perdoar, amém? Porque o que é mais difícil hoje se chama perdão. É ou não é? Sim ou não? Sim. É a falta de perdão. Mas eu quero te falar uma coisa. Se você tiver um nível, entenda que eu vou dizer isso nessa noite. Se você estiver no nível profundo com Deus, não estiver na margem, você vai perdoar que nem vai perceber. E você vai viver a paz que excede todo entendimento. Amém? Glória a Deus. Mas se você estiver na margem, vai ser difícil você perdoar. Se você estiver na margem, vai ser difícil você caminhar. Se estiver na margem, vai ser difícil você se relacionar com Deus. Vai ser difícil. Por que vai ser difícil? Porque você não abriu totalmente teu coração para que Deus pudesse vir e transformar. Quando você abre teu coração, Deus transforma todas as coisas. Entende? Todas as coisas, Deus transforma de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entenda isso nessa noite, aleluia, glória a Deus. Olha só, você não foi um acidente, viu? Entenda nessa noite que você não foi um acidente, aleluia. Que você está aqui porque Deus tem um plano para você. Mesmo diante das batalhas, mesmo diante das crises, você pode estar no pior dia da tua vida, nesse dia. Mas eu quero te falar que Deus está com você. Deus está com você. Às vezes você não consegue entender que Deus está com você. Por quê? Porque você está um pouco longe dele. Mas nessa noite o Espírito Santo diz assim: vem, noiva minha, assim como tu estás. O Senhor diz assim: vem assim como tu estás. O Senhor quer que você se aproxime dele como tu estás. Talvez você está com o coração deslacerado. Talvez você está frustrado. Você está infeliz. Você está sentindo uma pessoa miserável. Talvez você tenha dito assim: meu Deus, talvez você pensou até na morte. Mas eu quero te falar que Deus está te chamando nesse lugar. Ele está dizendo: vem como tu estás. Vem como tu estás. Porque o Senhor, Ele é especialista em tirar todas as coisas que estão aí te fazendo mal na tua alma, no teu coração, na tua mente, no teu interior. E trazer algo novo. Algo da parte dEle. A alegria do Senhor. Amém? Tem momentos que nós, quando estamos passando por situações, nós não conseguimos caminhar. Porque a gente olha, dá muito ênfase aos problemas. A gente começa a dar tanta credibilidade ao problema, que o problema cresce. É igual o gigante Golias. As pessoas israelitas estavam dando tanta credibilidade porque ele era grande, né? Porque ninguém podia matar. E aí o que aconteceu? Veio um jovenzinho que sem armadura. Eita, meu Deus, eu fico sorrindo dessa história, porque eu digo: meu Deus, mas tu é lindo mesmo. Só o Senhor mesmo, com a pedra. Tchum. Gente, as coisas que o Senhor usa
que Ele vai usar para a minha vida e para a tua vida é improvável. São coisas que aos nossos olhos, para os teus olhos carnais, assim, jamais. Aonde? Não, Senhor, não acredito não. Aonde, Senhor, que eu vou conseguir passar num concurso? Aonde que eu vou conseguir, Senhor? Meu Deus, eu nem estudo, eu sou burra. Olha só, como é dizer, eu sou burra, né? Você está chamando você de burra. Aí como é que você vai caminhar? Você está paralisando. Senhor, eu vou, porque o Senhor é minha força. O Senhor vai me dar, né, vai abrir minha mentalidade, vai me dar sabedoria. E eu vou, Senhor, e eu vou passar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós temos que mudar muitas coisas que nós achamos que é certo. Quando você colocar Deus no centro de todas as coisas, no centro de todas as coisas, você vai caminhar diferente com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Na dor, o Senhor nos revela quem somos. Na dor, o Senhor nos revela quem somos. Jesus, quando estava passando por dor na cruz do Calvário, Deus revelou quem Ele era. Ele se revelou quem Ele era, amém? Ele se revelou quem Ele era. Alguém que, espírito, que desceu do céu para a terra, se fez carne. Uma Bíblia fala, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E naquele momento ele estava se revelando quem Ele era. Quem Ele era. Aleluia, Jesus. Através da dor dele, Ele mostrou quem Ele era. Ele era o resgatador. Amém? Ele é, não é somente era, mas Ele é. E sempre será o resgatador. Jesus. Aleluia, glória a Deus. Talvez a sua dor, nessa noite, talvez você não consiga andar. Porque quando você está passando por dores, é nas dores que Deus vai revelar quem você é. É nas dores, amados. Nas dores Deus vai saber se você tem intimidade com Ele ou se você abandona Ele. Se você se volta para Ele ou se você abandona Ele. O povo de Israel, ele andava com Deus, mas chegava um momento que eles acontecia, né? As situações da vida e eles o que? Abandonava. E eu quero te falar que isso não é de hoje, é de muito tempo atrás. Mas até hoje continua. Por quê? Por falta de entendimento. A palavra do Senhor fala, conhecereis a verdade vos libertará. Se você conhecer o que? A verdade. Se tu conhece a verdade, ela vai te libertar. Agora, se você não conhecer a verdade, você vai se tornar um cristão aprisionado. Você não vai conseguir romper. Você vai viver uma vida, sabe, triste. Sabe que às vezes você vem para a igreja, você está tão triste, que você diz assim, eu vim só para vir mesmo. Eu não sei nem por que eu vim, mas eu estou aqui. Ah, não, eu vim só por causa do pastor. Porque não, o pastor vai ficar ligando para mim, a pastora vai ficar no meu pé. Ah, não, porque meu líder, meu Deus do céu, se você não me vê na igreja, fica só ligando para perguntar o que aconteceu. Eu não gosto dessas coisas, por isso que eu vou. Mas tem pessoas que vêm para a igreja só para marcar lugar. Só para marcar ponto. Eu quero te falar que no céu não existe isso, amém? No céu existe fidelidade. No céu existe compromisso. Deus quer algo, um compromisso com você. Ele quer um noivado com você, amém? Deus, Ele quer um noivado. Quando você está noivo, você está compromissado com aquela pessoa, amém? Pode dar o sangue nas canelas, você está compromissado com aquela pessoa. Jesus também da mesma forma. Ele é o teu noivo. Você é a noiva dele. Você é a noiva dele. Eu nunca me esqueci de uma experiência que eu acho que eu já até falei aqui. Uma vez eu fui para um encontro de mulheres, faz muito tempo, não era dessa congregação. E lá, algumas pessoas tiveram a experiência de ver demônios mirim. E aí depois a gente começou a orar para Deus mostrar o que estava acontecendo. E Deus mostrou que existia pessoas que estavam trabalhando em pecado. Isso é muito forte.
E aí o que aconteceu? Naquele momento a gente começou a entrar na sala, foi até na presbiteriana, não sei se eu conhece, pastor. Acho que já até, acho que hoje não é mais ninguém usa mais lá, mas tem muito tempo. E lá tinha uma sala de intercessão, e a gente foi para lá. E quando a gente chegou lá, as meninas, tinham algumas pessoas que estavam em pecado, mas assim, Deus não mostrava quem era. Quando a gente começou a orar, Deus começou a mostrar, né? E Deus mostrava e existia assim, um demônio muito grande na porta, que ele não deixava ninguém entrar e ninguém sair. E a gente começou a orar. Até que Deus apontou a pessoa. E a pessoa começou a pedir perdão porque tinha ido para lá, aquela coisa toda. Aí a gente começou a orar. A gente começou a pedir, Senhor, envia anjos nesse lugar, milhares de anjos. Meu Deus, para que venha ao redor dessa chácara. Gente, naquele lugar, Deus assim, meu Deus, Deus é Deus. Eu vejo assim que quando você busca o Senhor, Deus te dá experiência para tu se amadurecer e tu se firmar nele. E naquele lugar, Deus deu o privilégio de muitas pessoas verem anjos, pastor. Anjo é a coisa mais linda, meu Deus, eu nunca vou esquecer, Jesus, nunca. E sempre quando eu estou mal, eu olho assim, Senhor, eu quero olhar para o céu. Eu quero olhar para aquilo que o Senhor já me mostrou que tem no céu, porque é para lá que eu vou, é para lá que eu quero ir. E nada daqui importa, Senhor. E quando eu comecei a ver anjos dançando, quando eu comecei a ver, não era só um, era ao redor da chácara. Gente, a coisa mais linda. Aí tinha pessoas que diziam assim, incrédulos. Olha só porque eu estou falando isso, vocês vão entender. As pessoas diziam assim, meu Deus, esse povo é doido dessa igreja. Colocaram um monte de lençol em cima das árvores. Aí, olha aqui, como é que se diz? É aquelas árvores bem altas. Me esqueci até o nome das árvores agora. Muito alta. Eu digo, aonde é que a pessoa ia? Se subisse na galha até caía, né? Morria, já era. Gente, mas assim, para você ver, quando eu olhei, minha mãe estava nesse encontro. E ela, quando viu, ela disse assim, minha filha, vocês são doidas. Aí eu digo, o que foi? Minha irmã, como é que vocês botaram um monte de lençol em cima das árvores? E eu disse assim, eu digo, oh, Jesus, tem misericórdia dessa vida, dessa alma. Arranca a incredulidade. Porque, amados, eu quero te falar que o mundo espiritual existe. Eu quero te falar que existe. E às vezes nós não nos deparamos com situações que a gente não quer enxergar. Mas existe. Por quê? Porque é por causa dele. Amém? É por causa dele. E naquele lugar, começaram, sabe? Aí eu tava, engraçado que todo mundo estava jantando, eles não saíam não, eles ficavam lá. Só que quando a gente se aproximava assim, eles ficavam grandão, eles se afastavam, né? A gente podia chegar perto. E quando chegava assim, você já se tremia todinho por causa do poder de Deus, né? Ali naquele lugar. E aí, o que aconteceu? Foi algo assim extraordinário, eu nunca me esqueço. Aí um dia, aí sim, na hora lá nós estávamos jantando, eu te coloquei minha comida, eu digo, meu Deus, não dou nem vontade de comer, Senhor, só te adorar e agradecer, Jesus, por essa oportunidade. Gente, que eu fechei minha boca, aí eu escutei assim, sem brincadeira, pastor, assim o som da trombeta, sabe, eu digo, aí eu fiquei assim, meu Deus, aí a pastora estava debaixo da mesa, uma senhorinha, né? Minha filha, o que é isso? Eu digo, sei não, eu sei que eu já vou. Eita Deus. Gente, isso eu não esqueço. Eu disse assim, eu não sei não, só sei que eu já vou, porque o rei está voltando. Gente, mas eu não esqueço disso. Aí ela disse assim, minha filha, eu tenho com medo. Eu digo, não estou com medo não, eu quero ir. Aí tá bom, quando eu abri os olhos de novo. Aí eu disse assim, eu digo, meu Deus, eu ainda estou aqui. Eita, pastor, eu fiquei frustrada. Eu disse assim, Senhor, o que está acontecendo, Deus? Aí o Espírito disse assim, eu estou só mostrando um pouquinho do que é de lá, minha filha, desse jeito. Eu digo, tá, então tá bom. Gente, mas assim, a experiência assim, meu Deus, engraçado, né? Às vezes não gosto nem de contar, porque as pessoas, tem gente que diz assim, meu Deus, essa pastora é doida. Mas tem que ser doido por Jesus, né? Então nem me importo, porque eu sei que eu vou sair desse lugar aqui um dia e vou reinar com ele. Pronto, para mim é o que importa. Não importa mais nada. Eu disse, se eu dizer, se tu me levar hoje, pois eu já vou. E nem preparo bagagem não, porque lá não vai entrar bagagem. Gente, é engraçado. Aí outra pastora, algumas pastoras ouviram, algumas pessoas também ouviram, né? Aí depois disso, minha fé aumentou. O que eu quero dizer isso com vocês, para vocês nessa noite? Amados,
Quando você busca o Senhor, Ele te dá a oportunidade de ter experiências para você amadurecer, para você crescer no reino de Deus. Deus, Ele tem um plano, e o plano dele é fazer você crescer no reino. Você só cresce no reino se você tiver intimidade, se você tiver relacionamento, se você buscar o Senhor. Talvez você tenha dito assim nessa noite: ah, pastora, mas foi com você. Pode ser com você também. Pode ser com você. Ah, mas eu sou pecadora. Eu sou pecadora como você é pecador. E Deus, Ele se revela para quem Ele quer. Ele se revela para mim, Ele se revela para você. Ele pode se revelar para quem Ele quer, amém? Porque é para Ele, é por Ele, são todas as coisas, amados. É somente para Ele. E Ele quer que a igreja nesse tempo se levante. Quando o Tiago me convidou para estar aqui ministrando, eu disse: meu Deus, eu não sei nem que palavra que eu levo. E aí eu fiquei. E aí o Senhor tem assim, uma coisa assim com o Senhor, só é coisa minha, viu, amados? Cada um tem um negócio com Deus, né? Eu tenho um negócio com Deus que às vezes o Senhor diz assim, eu preparo tudo ali, eu digo: Senhor, isso aqui. Aí o Senhor fica calado, eu digo: oh, meu Deus, já sei que não é. Aí quando dá assim, sabe que não é aquele, no futebol, pastor, os últimos 15 minutos, né? Como é que fala? Acréscimo. Pois é dessa forma que o Senhor, Ele traz a palavra. Eu digo: meu Deus, Senhor, por que é desse jeito? Uma vez eu estava numa igreja, aí o Senhor disse, chegou um pastor que ia pregar, não sei o que aconteceu, não sei o que foi. Aí eu sei que me chamasse assim: ei, pastora, mulher, pregador não vem não, vai ser a senhora que vai pregar. Aí eu digo: como? É a senhora. Eu digo: Espírito Santo de Deus, e agora? Aí tá bom. Aí o Espírito Santo diz assim: tu vai levar lá, Jesus chorou. Eu digo: meu Deus, Jesus chorou. Gente, é sério, eu ainda vou pregar isso aqui, vocês vão ficar só rindo, vocês vão dizer assim: meu Deus, que palavra. Eu fiquei assim, sabe, eu digo: meu Deus, mas que... Jesus chorou, Senhor, mas é tão pequeno, é o menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Ou seja, Deus, Ele usa como Ele quer, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Aleluia. Quero dizer para você não parar. Não para na tua caminhada. Eu quero chamar o Isaías, não, é o... É Isaías, né? Ah, é, que eu confundi com Isaac. Amém. Eu quero dizer para você nessa noite: não pare. Não pare a tua caminhada por nada. Nada que aconteça com a tua vida aqui, nesse plano, amados, não é comparado com aquilo que o Senhor está preparando lá no céu para você. Eu sempre, quando estou passando por situações, por crises, sabe? Só que eu aprendi uma coisa, amém? Que é melhor descansar em Deus. O Senhor me ensinou a descansar nele. Sabe o que é ensinar? É quando você diz assim: não, vou descansar não. Tu vai. Ô Senhor, tu vai, eu vou te mostrar como tu vai. Eu digo: eita, meu Deus, o negócio tá... E aí Ele ensina. Ele ensina. Porque nós precisamos, amados, diante das crises, da tribulação, diante de tudo que você está passando hoje. Não sei o que você está passando, mas eu quero falar para você nessa noite: descanse em Deus. Quando você descansa em Deus, Deus está fazendo aquilo que você não consegue fazer. Aquilo que você não consegue fazer, Deus, Ele vai fazer, amém? Glória a Deus. E quero pedir para que você feche os teus olhos. Aleluia.